problema não está com Deus. O problema está comigo. O meu pecado é que está a impedir a minha oração. Há barreira. É o motivo que o Espírito Santo ele desce na sua vida. Ele também te ajuda a sua oração. As nossas orações que nós fizemos não convém diante de Deus. Mas eu quando eu penso que a minha oração já chegou. Quando eu jejuo, eu penso que o meu jejum já moveu o coração de Deus. Sem saber, a minha oração nem tocou o coração de Deus. Pecado que eu estou a praticar, o mal. Porque existe o pecado que nós praticamos, nós não sabemos. Quando nós praticamos é boa coisa. É boa coisa. É boa. Sem saber, é essa coisa mesmo que nós não descobrimos. É que está a impedir a nossa oração. Há uma barreira, há obstáculos. É por isso o Espírito Santo ele deve nos ajudar na intercessão. O Espírito Santo carrega os nossos pedidos, vai testificar, vai testemunhar diante do Pai. Se fosse o Espírito Santo não descer, nos ajudar também na oração, as nossas orações, não existiria nenhuma oração ia chegar diante do Pai. As nossas orações chegam diante do Pai por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque nós somos humanos. Tiago 4 diz que vocês pediram, mas não receberam. Porque vocês pediram, mas gastaram do vosso direito. Pecado. Quando eu pecar, estou a orar. Quando eu pecar, Deus me abençoe. Quando eu pecar, Deus dá-me dom. Quando eu pecar, Deus purifica. Quando eu pecar, Ele cura. Quer dizer que o pecado que eu estou a fazer, Ele está impedindo a minha oração. O meu jejum, a minha campanha, a minha vigília, a minha intercessão, a minha guerra espiritual. Há problema na arena espiritual. É por esse motivo que o Espírito Santo ele deve nos ajudar na oração. Você não pode dizer que a minha oração já chegou lá, porque eu sei orar muito não. O Espírito Santo é que sabe interceder. O Espírito Santo é que sabe orar. Glória a Deus. Mas quando a minha oração já chegou, a minha oração já destruiu o enfermo de demônio. Por enquanto não. Eu assim, existe oração que evoca o demônio, existe oração que chama demônio, mas nós não sabemos por causa de falta de conhecimento. Eu por isso a Bíblia diz que primeiro você deve vigiar, depois fazer o que? Orar. Primeira coisa nós devemos vigiar, depois de nós devemos orar. Existem as coisas que nós buscamos, mas não recebemos. Existem as coisas que nós jejuamos, pedimos diante do Pai, mas já no Senhor, Ele não traz essas coisas. O problema não está com Deus. O problema não está com o pastor. O problema está comigo. A minha oração, o meu jejum, a minha dedicação no Espírito não está bem. A minha arena espiritual não está bem. Tem problema, tem dificuldade. Mas a primeira coisa é deve vigiar, controlar bem. O que está me fazendo separar com Cristo. Quando Paulo diz o que pode me separar com Cristo é a morte, tempestade, fome, doença. Nem a morte não tem poder para me separar com Cristo. Nem se ele falar do mal. Isso não tem poder para me separar com Cristo. Você pode morrer, a morte não diz que quando te levarem é para te separar com Cristo, não. Mas cuidado, devemos controlar as coisas, porque existem as coisas que devemos atacar na nossa vida. Mas nós devemos vigiar, devemos ser os homens vigilantes, devemos ser mulheres vigilantes. Porque as coisas andam em particular para vir nos devorar. Por isso a Bíblia diz que Satanás ele é muito esperto. Ele anda a procurar aquele que está forte, aquele que está forte no ministério, aquele que está no evangelho, aquele que ora muito, aquele que está forte na visita para vir fazer o quê? Vir te tirar da presença do Senhor. Mas você deve orar. Mas na sua oração você deve controlar a sua oração, senão vai invocar os demônios. Nem toda oração que chama a Deus, nem curandeiro ele também ora. Profeta também, ele também ora. Todas as pessoas falam em nome de Deus, mas nem mas a oração de Satanás não chega diante de Deus.
a oração de curandeiro não chega diante de Deus. O Espírito Santo nos ajuda na intercessão, porque a oração dele está invocando os demônios. Profeta, ele também ora, mas a oração dele não chega diante do Pai, porque a oração dele está a chamar os demônios. Porque ele faz o ministério de demônio. Curandeiro pega a Bíblia, lê. Antigamente eu acompanhei minha avó, meu irmão lá no curandeiro, mas quando chegamos lá, o curandeiro, antes de profetizar, disse que primeiro vamos pegar no livro de João 8, versículo 32, que diz que conhece a verdade vos te libertará. Quer dizer que quando você conhecer, a verdade vai te libertar. E onde que ele profetizou? Não existe uma pessoa que vai te vencer pela boca. O demônio sempre ele vai te vencer pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas. Um versículo que você confia muito, o demônio vai usar, vai transformar do outro modo, só para que te tire na presença de Deus. Mas você não pode andar assim. Você deve andar assim. Você não pode se abalar como um bêbado anda. Não, você deve ficar direito no Espírito. A sua oração tem poder. Tiago isso que diz. A sua oração quebra os demônios. A sua oração quebra um lugar do enfermo. O demônio ele te foi porque você ora, porque você está lhe ferindo. Se haver o seu vizinho que está a trabalhar, se o seu vizinho chega na sua casa de noite a voar, quando você orar, ele cada vez vai sofrer com a sua oração. Ele pode te perguntar que assim você não me gosta. Por causa do que? A sua oração está a queimar a ele. A sua oração está a repreender a ele. Está a bater, está a ferir a ele. Agora eu orar, a minha mente está fora da oração. Eu jejuar, a minha mente está fora de jejum. Significa que eu estou invocando os espíritos de demônio. Estou a orar, estou a pensar em cigarro. Quer dizer que a minha mente está a invocar os demônios, porque a minha mente está ligada com as coisas do mundo. O que eu estou a pensar, estou a imaginar, são as coisas do enfermo. Não estou a fazer nada no Espírito. E por isso o Espírito Santo ele chega para vir te ajudar também na sua oração, para que a sua oração chegar, a minha oração chegar, porque nem todas as nossas orações chegam diante do Pai, por causa da nossa intercessão, da forma que nós oramos. O Espírito Santo é quem sabe orar para nós. O Espírito Santo é quem sabe jejuar para nós. O Espírito Santo é quem sabe pedir diante do Pai. Ele leva, ele carrega daquilo que nós pedimos para mostrar para o Pai. Onde o Pai ele começa a fazer balanço. Onde que Deus ele começa a manifestar diante da nossa vida. Onde que Deus começa a quebrar todo o mal. Onde que Deus começa a responder o segundo nosso pedido. Daniel ele jejuou durante 21 dias. Mas quando ele jejuou, o anjo Gabriel, ele quando apareceu nas nuvens, ele quando apareceu, ele foi agarrado os demônios no reino da peste. Enquanto Daniel a esperar resposta, Daniel a esperar uma mensagem, mas ele foi agarrado 1, 2, 3, 4 até 21 dias. Para que ele descer diante de Daniel, Deus sentiu uma demora de anjo Gabriel, onde que ele enviou Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel como é anjo da guerra, é anjo da batalha, é anjo da luta, é anjo de quebra, todo demônio, ele apareceu. Ele apareceu no reino da Pérsia. Quando ele chegou, encontrou que o amigo dele, encontrou que o irmão dele está bem abalado, está bem impedido. Ele quando chegou, ele quebrou todo o mal, todo o demônio, todo o governo, todos os reis do reino da Pérsia. Ele quando quebrou,
ele foi, Gabriel desceu. Quando desceu, encontra Daniel a dormir. Diz que Daniel, não tema, sou eu, anjo Gabriel. Deus te diz assim, o seu jejum já chegou. Assim diz o Senhor, vai te abençoar. O seu povo, o filho de Israel, já está perdoado o seu pecado. Daniel, quando viu o anjo Gabriel, ele temeu. Gabriel disse que não pode temer, não tenha medo. Foi enviado. É por isso que quando você orar a Espírito a verdade, a sua oração te ajuda, a sua oração te liberta, a sua oração te purifica, a sua oração te santifica no seu espírito. Existe oração que posso orar assim, pedir a libertação, não receber a libertação. Por causa do quê? Por causa da forma que eu estou orando. A minha oração não convém diante de Deus, não toca o coração de Deus. Deus não está feliz por causa da minha oração. Nós devemos orar com alta confiança daquilo que você ora, ou aquela palavra que sai da sua boca. Você deve confiar que a minha palavra que sai pela minha boca tem poder e tem fogo. Não boca só para amaldiçoar o seu irmão, o seu inimigo. Boca que pode quebrar o demônio, boca que pode repreender toda a feitiçaria. Você deve repreender o demônio. Você não pode esperar o pastor vir repreender o seu demônio que está na sua vida, não. Você com a sua própria boca, você deve repreender o quê? Demônio. Demônio nunca não vai fugir, porque o pastor já expulsou o demônio, porque o pastor, ele já repreendeu lá. Deus quer a sua própria boca, confessar para o Pai, orar para o Pai, e depois o demônio, ele tem medo. Glória a Deus. O demônio não tem medo de você, só que o demônio tem medo daquilo que você carrega na sua vida. Glória a Deus. Amém. O poder, o que você carrega na sua vida, é o poder, é uma coisa grande. Aleluia. Que nem o mundo não tem. Aleluia. Amém. Ora espírito, ora confiar, ora depositar a sua fé. Não espera a minha evangelista vir me abençoar, não. A sua própria boca, quando você orar, também. Glória a Deus. Verdade. Há de haver uma mudança. A mudança nunca não vai me chegar porque alguém me orou, não. A mudança vai chegar por causa da minha súplica, daquilo que sai pela minha boca. Hebreus no Salmo 51, versículo 15, a Bíblia diz que eu orei ao Pai de manhã, da tarde e de noite. E o Senhor vai me livrar da angústia do mal, do sofrimento na tempestade. Aleluia. Qualquer hora que você ora, que você intercede, que você jejua, só basta você orar, Espírito a verdade, basta você orar com poder, com a tua confiança, vai quebrar todo o malfeitor. Porque existe um problema que nós fomos nascidos com ele. Mas o problema, para passar, precisa de que eu se dedicar no Espírito. Glória. E vai acabar. Verdade. Deus nunca vai nos conseguir. O problema foi nascido que ele aturou muitos anos, muitos dias de nada. Quando pegamos no livro de João, capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz que havia um homem que era cego de nascença. Ele cresceu a permanecer cego. Mas Jesus Cristo com seus discípulos, quando ele chegou, a Bíblia diz que ele repreendeu, a Bíblia diz que levar, a Bíblia diz que ir no rio chamado Silô. Quando você chegar lá, você deve lavar a sua cara. Ele quando foi, lavou a cara, voltou, diz que Senhor, estou vendo pessoa como arbusto, como tronco. Senhor diz que não, vai de novo. Quando ele foi lavar a cara, ele quando voltou, diz que Senhor, só vê, porque Jesus levava a teira molhada, depois colocou na vista dele, disse que vai assim. Ele foi. Significa o quê? Confiança. A sua fé é a minha fé. A fé daquele não é a mesma fé. Cada pessoa tem fé dele. Não sei só confiar por curandeiro. Não sei aquele está a confiar em profeta. Não sei aquele está a confiar em Deus. Não sei aquele está a confiar em Deus poderoso. Deus diz que Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por que diz isso?
Porque o Deus dele que ele estava a servir não era Deus da morte, era Deus vivo, era Deus poderoso, era Deus da eternidade, era Deus criador. O céu e a terra e tudo que nele contém. Eu e o Senhor devemos orar a respeito da verdade. Amém. As nossas orações não chegam diante do Pai. É por esse motivo que o Espírito Santo leva, carrega os nossos pedidos, chegar diante do Pai.